Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida. E vida em abundância. Nós iremos fazer os comentários da Paraxá da semana. A Paraxá é uma porção da Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Quem vai comentar a Paraxá da semana é Sam Stachauer. Shabbat Shalom, youtuber espectadores. Alegria estar com vocês mais uma vez para lermos juntos alguns pedacinhos da Torá, alguns pedacinhos que estão na Paraxá desta semana e poder crescer diante daquilo que Deus nos ensina a fazer. E eu gostaria de pegar um texto, um versículo simples, aliás, 2 versículos simples, que nós temos em Vaikra, em Levítico 26. Eles estão nos versículos 3 e 4. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Eu vejo aqui de uma maneira muito clara uma condição dada por Deus. Se é a condição, então é o resultado. Isso é uma atitude que provavelmente todos nós seguimos. E quando nós seguimos as instruções, nós damos certo ou nós damos errado. Então, veja que diz, se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe e a árvore do campo o seu fruto. É linear, verdade? Então, nós sabemos de que a obediência é o resultado de termos lido, termos entendido, assimilado e colocado em prática. Se nós não colocamos em prática, então não estamos obedecendo a instrução que nos foi dada. Quem dá esta instrução é o Eterno, Deus. Ele é onisciente, onipotente, e a instrução dele nos traz uma essência. Qual é a essência? A essência da Torá. A Torá é a revelação de Deus através de Moshe, ou seja, Moshe recebeu a Torá dele e legou ao povo de Israel durante o evento no Sinai. E então, este povo, com uma Torá, passa a ter uma linha de conduta. É uma série de limitações onde você pode fazer isso, você não pode, porque eles vivem em comunidade. Mas aqui o importante é separar uma informação da outra. Veja, quando você é obediente, você simplesmente segue aquilo que te foi dito. Se você não é obediente, você sofre as consequências da tua desobediência. Todos nós já estivemos na sinagoga pelo menos uma vez. E todos nós já assistimos à leitura da Torá na sinagoga, que é feita ou por um rabino ou por um razão, por um cantor. Essa leitura encerra e então um deles levanta a Torá para que a congregação veja a Torá e a congregação repete: esta é a Torá que veio do Eterno através de Moisés, através de Moshe. Então, nós declaramos um conhecimento, esta é a Torá, não é outra, é aquela. Esses são os estatutos que estão nessa Torá e não em outro lugar. Muito bem. Então, quando nós fizemos uma declaração linear, esta é a Torá, e ela tem instruções e mandamentos, é para serem obedecidos. Ah, mas sabe o que é? Tem um rabino que disse, gente, fantástico, ouça o rabino, mas coloque um filtro. O que o rabino disse está na Torá? Serve. O que o rabino disse não está na Torá? Ô, rabino, por favor, não dá para a gente obedecer o que você está me dizendo porque não deu certo. Por quê? Está fora da Torá. Ah, mas ele escreveu um livro. Verdade, Deus nos deu 5 livros, a Torá inteira. Ele escreveu todo o Tanakh, ele escreveu todo o Brit Hadashah. Então, Deus ativamente escreveu mais do que este rabino. Ah, mas sabe o que é? Esse rabino tem ensinamentos fantásticos. Ok, não posso duvidar.
Mas eu te pergunto, ele tem alguma revelação de Deus? Ele consegue dar alguma profecia? Porque se ele der alguma profecia, ela tem que se cumprir. Se ele tem uma revelação, a revelação tem que ser coerente com aquilo que está dentro dos mandamentos e dos estatutos que Deus nos deu. Essa paraxá é importante porque ela define exatamente estes mandamentos. Ela explica aqueles mandamentos que ele escreveu na Torá. Ah, mas tem mandamentos que não estão escritos na Torá. Então, desculpa, não são mandamentos que vieram de Deus. A Torá é muito clara em Devarim, Deuteronômio 4, em Devarim 12, Deuteronômio 12, onde ela diz de uma maneira muito clara: você não precisa somar e você não precisa tirar nada do que a palavra de Deus explica na Torá. Por quê? Porque se era importante, Deus nos disse. E se não era importante para nós sabermos, Deus guardou isso para ele para nos revelar na hora certa. Então, tenha muito cuidado como é que você caminha com as tradições que você recebeu dos seus pais. Eu também recebi tradições. Também tive uma educação aonde eu ia na sinagoga e participava das coisas. Mas no momento que Yeshua me mostrou, através do seu Ruach, através do poder do seu Espírito Santo, aquilo que era a verdade, eu tive que revisar as tradições que eu seguia. Por quê? Porque muitas dessas tradições que nos foram ensinadas por nossos pais, elas perderam o valor. O valor é a Torá, não é a tradição. Ah, mas o rabino disse, fantástico, mas vamos lá. O que é importante aqui? O que o rabino disse, o que o rabino fez no livro ou a palavra de Deus? Eu creio de que aqui o único que é onisciente, onipresente e todo-poderoso é o Eterno, aquele que nos deu a Torá. Então, ponha na tua linha de raciocínio, a Torá é doação de Deus. E essa Torá se cumpre através de Yeshua HaMashiach. Porque muitas das profecias, muitas das revelações que nós recebemos na Torá são cumpridas efetivamente através de Yeshua. E aí onde você vê a validade da Torá, assim como a validade de Yeshua HaMashiach. Eu quero te dizer de que tem bastante assunto para você pensar nesse teu Shabat e se voltar para os estatutos que o Eterno nos deu. Que o teu Shabat seja maravilhoso para a honra e glória do nome do Hashem. Shabbat Shalom. Agora vamos ter os comentários da Haftará. A Haftará é a parte dos profetas do Antigo Testamento. Shabbat Shalom, amigos de canal Israel no Caminho. A ti, youtuber espectador, nossa alegria, nossa gratidão por a tua audiência. E a vocês que nos acompanham, realmente, Shabbat Shalom. Nós, dentro desse novo formato que nós demos ao canal e as gravações que nós temos feito das Parashot, nessa nova série nós estamos separando estudos, ou seja, o estudo da Torá, do estudo da Haftará, dos profetas, e do Brit Hadashah, do Novo Testamento, da Nova Aliança. E assim, hoje nós vamos, em conjunto, dar uma olhadinha o que é realmente a Haftará, que ela está em Jeremias e Ermihal, Jeremias capítulo 16, 19, até o 17, 14. E eu queria começar dizendo o último versículo do livro de Levítico, Vaikra, capítulo 27, o versículo 34, encerra o livro dizendo: são estes os mandamentos que o Eterno ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, é interessante ver de que não há outros mandamentos, são aqueles mandamentos. Mas como é que o povo viveu estes mandamentos que foram dados? Ou seja, o povo recebeu a Torá, o povo se alegrou por causa disso. E aí, o que aconteceu? Então, o profeta Jeremias, ele começa no capítulo 16, no versículo 16, dizendo: o Eterno, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações destes os confins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Uau! Vejam só o que o povo fez.
Eles herdaram, ou seja, veio uma tradição que é composta de mentiras. Será que é esse mesmo o nosso Deus? Será que esse é o Deus que nós louvamos, exaltamos e engrandecemos? O versículo 20 continua dizendo: acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Então, houve aqui uma confusão. O povo tinha aprendido de que Deus é único, ele é o triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abba, Yeshua HaMashiach e o Ruach HaKadosh. Mas eles são Deus, nós não somos deuses. Então o povo tinha se apoiado em coisas que não são do eterno. Eles seguiram atrás de imagens, que é lógico que não podem sair do seu lugar, porque elas são fixas, ou seguiram através de falsos profetas, que eles não tinham revelações para oferecer, não tinham promessas para oferecer, e aonde eles foram? Foram parar em tradições que de fato são falsas. Então, eles realmente sabiam da verdade. A Torá tinha sido corrompida e nesse momento, o que acontece? Deus se afasta. Ele não pode operar porque nós não damos espaço para ele. O versículo 21, então, complementa dizendo: portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Eterno, é o Adonai Eloheinu, Deus nosso Senhor. Agora, é interessante que essa palavra poder é uma palavra que no hebraico original é gevurah, e ele diz gevurati, meu poder. Deus realmente é todo-poderoso, nós sabemos disso. E porque nós sabemos disso, então nós olhamos para ele realmente no seu tamanho verdadeiro, que é imensurável. Então, nós não podemos achar de que nós, através dos desvios que nós fazemos da palavra dele, podemos estar acertando na caminhada. É lógico que não. Então, no capítulo 17, Jeremias, no versículo 4, diz: assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e te farei servir aos teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. E continua no versículo 5. Assim diz o Eterno: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Eterno. Gente, a herança foi dada a todos aqueles que creram na Torá. Sim, cuidado, a Torá é a lei, é a conduta, é a caminhada. A Torá não salva, quem salva é Yeshua. A Torá nos define como é que nós vamos nos comportar para as instruções que nós recebemos. É por isso que esta paraxá Bechukotai são os meus estatutos. E se Deus se deu ao trabalho de dar estatutos para o povo que ele amava, então é estatutos para serem seguidos, não por outro motivo a não ser porque é a forma como nós temos de nos aproximar de Deus. É lógico que se você quer a salvação, se você está em busca de uma salvação, primeiro você tem que acertar a tua caminhada diante da lei. É que nem no Brasil, que nem em qualquer outro lugar do mundo, existe uma lei básica que é uma Constituição, que também não salva. Ela simplesmente te diz, você não pode andar na contramão, você tem que pagar os teus impostos, você tem obrigações diante do que é o legislativo, o judiciário, o executivo do teu país. Aqui você tem essa responsabilidade usando as instruções da Torá. Mas maldito é o homem que confia em outro homem. Por quê? Porque nós pusemos a confiança em ídolos, ou talvez em falsos profetas, que nos afastaram da palavra de Deus, porque fizeram promessas que eles não poderiam cumprir, porque assumiram condutas que não se enquadram dentro da legislação que é a Torá. Então, cuidado, porque veja que no versículo 7 do mesmo Jeremias 17 diz: bendito o homem que confia no Eterno e cuja esperança é o Eterno, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que tende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.
Nós estamos realmente dentro de um momento onde Yeshua nos pediu: deem frutos, frutos da vossa conversão, da vossa transformação. A responsabilidade caiu sobre nós. Nós é que vamos decidir se nós queremos ser abençoados por seguir o Eterno ou nós queremos ir contra a vontade de Deus e proclamar a todo mundo de que as tradições nos desviaram. Lógico, não são tradições que vieram de Deus, são coisas que foram acrescentadas, são os acréscimos que foram dados. E começamos dizendo, Vaikra, Levítico 27, são estes os mandamentos que o Eterno ordenou a Moshe para os Benei Israel no Monte Sinai. Vejam de que o capítulo inteiro de Levítico, o capítulo inteiro de Deuteronômio, o capítulo inteiro de Bamidbar, Êxodo, Shmot, Bereshit, é o resumo daquilo que Deus queria que nós fizéssemos. É a linha de conduta que Deus queria, é por isso que Ele nos deu uma legislação. Agora, quando nós nos afastamos, podemos criar quantas coisas forem, vai ser a nossa vontade, o nosso ventre querendo se promover acima do Eterno. E em Devarim, Deuteronômio 4, Deuteronômio 12, Deus diz de uma maneira muito clara: não acrescentes nada na minha palavra, também não tires. E no último capítulo da nossa Bíblia, em Apocalipse, o que diz? Maldiçoado aquele que mexa no texto deste livro. E não é do livro de Apocalipse somente, deste livro, o Sefer Habritot, o livro das alianças, que é a Torá, as Haftarot, com os salmos, com os escritos, os profetas normalmente ditos, e o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então, pessoal, o que é que nós estamos vendo aqui? É uma linha de conduta que tem que agradar a Deus, mas a linha de conduta também significa se submeter a tudo aquilo que é certo, a tudo aquilo que é correto. E é nisso que nós queremos colocar as nossas esperanças, naquilo que talvez nós não vemos, mas que certamente te vê e analisa teu coração o tempo inteiro. Por isso, não confies em homens, não confies em imagens, mas volta-te para o Eterno, que Ele quer de verdade te amar. Sabe por quê? Porque Ele já morreu por ti na cruz e Ele já se deu para que tu estejas hoje diante dEle e possas dizer: bendito seja o nome do Senhor. Shabbat Shalom. E, finalmente, vamos aos comentários da Brit Hadashah. Brit Hadashah seria uma nova aliança, ou o Novo Testamento. Shalom, pessoal. E agora, na nossa caminhada da Parashá Bechukotai, nos meus estatutos, nós vamos ver aquilo que é o complemento, aquilo que Yeshua nos deu de herança e que está lá em Mateus, Matitial 22, de 1 a 14. Provavelmente você já viu antes essa parábola. Yeshua conta essa parábola como sendo um rei que quer celebrar as bodas do seu filho. E ele, então, manda emissários para ir convidar as pessoas. Ele tinha escolhido algumas pessoas e pediu: vai lá, por favor, convida esse pessoal, uma festa, estou fazendo uma festa, bodas do meu filho. Mas as pessoas às quais eles foram, por motivo que fosse, não aceitaram. Estavam muito ocupados por outras obrigações, talvez porque não queriam mesmo ir. Mas o fato de que maltrataram os emissários, machucaram os emissários, e o rei ficou sabendo e diz assim: ok, não tem problema, vai atrás de qualquer outro que estiver aí disponível e que venha na minha festa, mas que venham à festa. E foram para a festa, ou seja, a festa se encheu, houve alegria. E aqui vem exatamente o ponto da história. Vejam só. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. É o versículo 11. E o versículo 12 continua. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Gente, o que era essa veste nupcial? Era uma forma de se apresentar diante do rei.
Mas qual é a veste nupcial que nós temos hoje para oferecer? É a nossa verdadeira conversão, é a nossa transformação. Aquilo que nós precisamos efetivamente fazer, mudando a nossa forma de ver e de viver. Porque se nós não estivermos com a veste nupcial revestidos do Ruach HaKadosh, do Espírito Santo, nós não fomos transformados, nós não vamos dar frutos e nós vamos ser desmascarados pelo Rei. Porque ele conhece o nosso coração, ele sabe quem nós somos, ele já sabia desde o início aquilo que nós estávamos pensando, iríamos pensar. Então não adianta que ele não pode ser enganado, ele não vai ser enganado, ele não será enganado. Então, tenha isso muito claro. Nós podemos enganar aqueles que nos veem, nós podemos enganar aqueles que são mais próximos ou menos próximos, mas Deus conhece, Deus sabe quem nós somos. E ele tanto sabe que ele foi direto ao ponto, aquela pessoa que estava lá sem a veste nupcial, ele não estava pronto para estar no reino. Então, não queiras fraudar o nosso Deus. Não queiras confundir o nosso Deus, porque ele não aceita. Ele quer que você dê frutos, e frutos corretos, ou seja, não é aquele fruto que é mentira, vou fazer qualquer coisa. Não, isso não serve. Para Deus, o que você precisa é uma atitude coerente e consistente com aquilo que ele ensinou, meus estatutos. Conhecer os teus estatutos para você ter uma linha de conduta. Mas lembre-se, a salvação não vem da tua linha de conduta, vem do Eterno. Então, a tua tarefa é buscá-lo do fundo do coração, para que você não seja desmascarado no dia das bodas. E Deus olhe para ti e diga, cadê tua veste? O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu ensinei? Choro e ranger de dentes para os falsos. Choro e ranger de dentes para todos aqueles que tentarem enganar o Eterno. Então, encerrando o estudo dessa paraxá, tanto na Torá como na Haftará e agora no Brit Hadashá, nós devemos que ter a consciência de que existem estatutos, sim, para nós sabermos como caminhar, mas quem vai salvar mesmo é a tua conversão ao Eterno e pedir a presença de Yeshua na tua vida, porque foi através de Yeshua que minha vida mudou. Foi através de Yeshua que eu aprendi de que tudo aquilo que eu tinha lido na Torá, quando eu ia na escola religiosa, não serviu de nada, porque eu não seguia mesmo, eu não estava preocupado com as coisas. Mas no momento que Yeshua transformou meu coração, aí me dei conta do que eu tinha dito para Deus. E, perdão, eu tinha mentido para Deus, não feito aquilo que ele queria. Então, eu queria te dizer, do fundo do meu coração, pensa, olha e avalia a tua vida. E veja como é que você se comporta diante do Eterno. E que, neste Shabat, você tenha o privilégio de poder se recompor diante dele. Shabbat Shalom, em nome de Yeshua HaMashiach. Tchau, tchau!